Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Bom, o frio está chegando por aí e no programa de hoje vamos reforçar a importância das vacinas na prevenção das doenças respiratórias que evidentemente se intensificam agora com o inverno. Para isso, os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: o médico e presidente do Departamento de Cardiologia Geriátrica da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Eduardo Pitan, que também é professor de Medicina da Universidade Federal Fronteira Sul. Está conosco também, de forma online, a professora de Imunologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC do Rio Grande do Sul, a professora Ana Paula Souza. Aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo disponibilizado aqui para dividir conosco este conhecimento de vocês e orientar a gente e os nossos telespectadores em relação à prevenção e às vacinas que são necessárias para prevenir as doenças respiratórias. Bom, inicialmente eu queria fazer uma análise aqui com os nossos convidados, só para a gente entender um pouquinho melhor. Sei que já foi falado isso, porque já faz um tempinho, né, no início do mês, que foi que a OMS, né, decretou o fim da emergência de saúde pública em relação ao Covid. Mas eu queria ouvi-los para a gente também tentar traduzir essa questão para o nosso telespectador, né, de uma forma mais didática, assim, o que isso realmente significa. Deixa eu começar, com a licença aqui do professor, com a professora Ana Paula, que está online aqui, para trazer essa avaliação da senhora. Seja bem-vinda, professora. Obrigado pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, em relação a essa decisão, então, da Organização Mundial da Saúde de realmente decretar que a infecção pelo SARS-CoV-2 não é mais uma emergência internacional, representa uma melhora nos dados da pandemia. Eles avaliaram a questão de número de mortes, a quantidade de pessoas vacinadas, né? Então, a cobertura vacinal. E tomaram, então, essa decisão nessa melhora dos dados epidemiológicos relacionados com a pandemia. Mas o que isso significa para nós realmente na prática? Não significa que o vírus não está mais circulando, né? Não significa que a gente não precisa mais tomar cuidado em relação a ele. E, principalmente, em relação à vacinação, a gente continua, né, sempre tomando as medidas necessárias e as recomendações, principalmente para a população de risco. Então, é uma questão mais burocrática de relação a quais são as decisões que os países precisam tomar, né, que foi uma necessidade na época, em 2020, ser essa emergência internacional. E as medidas que foram tomadas. Entretanto, com o passar do tempo e a melhora dos casos, né, diminuição do número de casos e cobertura vacinal, essa emergência não é mais necessária. Mas isso não significa que a pandemia acabou. Isso precisa ficar bem claro para a população, né? Então, quais são as medidas que agora o governo precisa tomar? Manter o controle, né, do número de casos, manter a questão da campanha de vacinação. Entretanto, outras medidas de emergência, como a aprovação emergencial de medicamentos, aprovação emergencial de vacinas que era feita, aprovação emergencial de testes diagnósticos, elas não vão ser mais necessárias. Mas, com certeza, o controle da pandemia, ele precisa se manter. Perfeito. Professor Eduardo Pitan, seja bem-vindo aqui ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela presença. A professora colocou aqui, né, e eu acho que esse é um ponto fundamental, né, a cobertura vacinal e a eficácia da vacina, né, professor? Eu acho que isso ficou bem evidente, assim, para essa decisão da ONU e para a gente ver a redução do número de mortes, né, da Covid-19.
Mas a professora também faz um alerta, né, de que a pandemia não acabou e isso carece, né, de que a gente também mantenha a guarda levantada, né? É isso, é por aí, né, professor? Certamente. Obrigado pelo convite, sempre muito brilhante nas suas perguntas e ofertando esse esclarecimento à população. Eu acho que a doutora resumiu muito bem. Eu acho que a gente tem duas leituras dessa medida. Uma, que a gente está saindo daquele período de terror de mortalidade, que foi uma coisa realmente impactante, que todo mundo que trabalhou na frente, na internação de hospital, em CTI, emergência, realmente foi um pesadelo. Então, isso, de certa maneira, terminou essa leitura. A outra leitura dessa medida é que tem que ficar atento, porque o vírus tem mutação, então isso é um respiro, é uma trégua, isso não é definitivo. Com a mutação do vírus, isso pode realmente recidivar. E se houver uma baixa de guarda nas vacinas que estão disponíveis e, infelizmente, está havendo uma diminuição na adesão das vacinas por todos os lados. Então, assim, a gente saiu do período do terror e a gente está num período de reflexão e quase de inatividade. A gente tem que realmente se mobilizar e entender que a vacina é fundamental. Isso não cessou. Passou um período dessa pandemia, mas não passou a pandemia. Então, eu acho que essa medida tem duas leituras, mas que fique bem claro que tem a segunda etapa, que é essa, e a situação não passou, e o vírus é mutante e pode, se houver um descuido, pode realmente recidivar toda aquela situação. Professora, professora que toca num ponto que eu acho que é fundamental nesse momento, né, que traz essa questão da reflexão, né, porque a adesão nas vacinas, e a gente vê pelos números aí colocados pelos órgãos de saúde, que essa adesão, especialmente de continuar o processo de vacinação, né, temos aí a vacina bivalente, não tem sido não tem tido uma grande adesão, né? Eu gostaria que a senhora também reforçasse esse alerta, professora, porque nós temos essa possibilidade de mutação do vírus, e isso é uma questão importante também, né? Com certeza. A questão da vacinação, ela não cessa, né? Então, é uma necessidade em dois pontos. Primeiro, como o professor muito bem colocou, que o vírus, então, ele está mutando, né? Então, a gente tem o surgimento de novas variantes ao longo do tempo. E o que isso impacta nas vacinas? Então, as vacinas, elas foram desenhadas inicialmente com o vírus que surgiu lá no final de 2019, início de 2020. Com o passar da pandemia, esse vírus foi mudando e, consequentemente, a resposta imune que é gerada contra essa vacinação, ela não é a mesma. A gente precisa atualizar, então, essa vacina com os vírus novos, para que a gente consiga, então, ter anticorpos que reconheçam, então, essas mutações. Que foi o caso do surgimento, então, dessa vacina bivalente, que incluiu, então, essa cepa nova, essa variante nova, que é a Omicron, né? Por quê? Porque essa variante, perto do vírus original, ela sofreu em torno de 30 mutações, principalmente na proteína spike, que é onde os anticorpos se ligam para nos proteger. Então, se o anticorpo ele não conseguir mais se ligar no vírus, ele não vai proteger. Então, a gente precisa manter a vacinação, porque manter esses níveis desses anticorpos presentes na população para que ela fique protegida. Outra questão importante em relação à vacinação é o tempo que esses anticorpos permanecem no indivíduo vacinado. Então, os estudos têm mostrado que a durabilidade da vacina não é tão grande como se imaginava que ela poderia ser, né? Então, os estudos que medem os níveis desses anticorpos na população estão vendo que os níveis eles vão diminuindo com o tempo. Então, essa foi a necessidade desses reforços, certo? Que então o governo anuncia, né,
em campanha dizendo, olha, por favor, a gente precisa ter mais um reforço da vacina, né? Então recruta ou chama a população para se vacinar novamente, e a gente espera, né, que a população fique sensibilizada para ir se vacinar, né? Porque esses níveis desses anticorpos, eles diminuem com o tempo. Professora... Então, o surgimento dessa vacina bivalente... Não, pode seguir, por favor. Pode falar. Pode seguir. Então, são 2 pontos que estão sendo avaliados nessa questão. Então, é a duração da vacinação, né, dos níveis dos anticorpos, e também essa mudança que está acontecendo com o vírus, e por isso que surgiu, então, essa vacina bivalente. Professora, deixa eu só encaminhar mais uma pergunta aqui, professor, com a sua licença aqui. Claro. Só porque, para fazer o gancho e não perder a oportunidade aqui. Então, quer dizer, professora, que, na verdade, nós teremos que manter a vacinação, como no caso da gripe, né? Vai ser uma constantemente, né? Renovando, fazendo a vacinação para a prevenção em função dessa mutação que há. Isso, é bem provável que se caminhe para esse ponto, que a vacina ela seja atualizada todo ano, né? Ou, enfim, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, conforme a necessidade e as mudanças desses vírus, de forma semelhante ao que acontece já com a influenza, né? Que então muda a vacina todo ano, devido então os diferentes vírus influenza que estão circulando. A formulação da vacina ela muda, então por isso que a gente precisa se vacinar novamente. Principalmente, óbvio, né, os grupos de risco, que são os mais importantes. Nesse sentido, professor, dos grupos de risco, né, pessoas com mais idade, com comorbidade, queria que o senhor também colocasse a preocupação, né, nesse momento específico, né, que o frio está chegando por aí, então temos que reforçar não só a questão da vacinação da Covid, né, mas também a da gripe propriamente dita, né? Não, perfeito. No Rio Grande do Sul a gente tem um cenário específico que é o inverno marcadamente, e esse frio, a situação toda impacta nas pessoas mais vulneráveis, diminuindo as defesas e aumentando as doenças respiratórias, que num efeito cascata vai dando situações de descompensação cardíaca, de situações de infecção respiratória mais grave, alterações renais, respiratórias. Então, assim, a porta de entrada de uma infecção respiratória é um efeito cascata que vai dando complicações clínicas as mais diversas, principalmente nas pessoas idosas. Então, o inverno é um período extremamente vulnerável para essa população. E a gente tem que estar extremamente atento em uma campanha de conscientização. Existe uma certa indolência de fazer as vacinas, de fazer uma adesão ao programa vacinal. Eu acho que isso aí tem que ser muito claro, muito mobilizado, muito divulgado, a importância de tudo isso. Acho que realmente esse chamamento acho que é extremamente importante. Porque assim, a gente está vindo de uma pandemia, está todo mundo meio cansado, está tomando vacina. Não, é hora de não baixar a guarda, continuar com as vacinas, e nós estamos vivendo um inverno rigoroso que vai vir, se não tomar as medidas, muitas complicações de novo, com emergências lotadas, hospitais lotados e toda a situação. E a vacina, com certeza, abre uma porta de melhora na morbidade e na mortalidade, inclusive. Então, adesão à vacina, sempre. E, professor, por exemplo, lembrando aqui, né, como o senhor citou inicialmente, daquele período terrível, né, da Covid, né, e a expectativa da chegada das vacinas, e evidentemente, como tem que ser, os idosos foram os primeiros a tomar a vacina. Sim, eu me lembro de como ela foi muito bem recebida, as pessoas se emocionando com aquele momento, né. E isso tem que se manter, na verdade, né, que é um cuidado com a saúde, com o cuidado com os nossos pais, né, os nossos avós, né. Sem dúvida. Os idosos, como as crianças, são as populações mais vulneráveis a infecções, a doenças, em função própria das comorbidades e diminuição do sistema imunológico. Né? Então, isso é uma situação que tem que estar extremamente consciente e uma doutrinação no consultório, no dia a dia, para todo mundo fazer vacina. A pergunta mais frequente é: doutor, devo fazer essa bivalente? Eu já fiz 3, já fiz 4, deve fazer? Não, já não vou fazer. Então, assim, existe um cansaço da população. Eu detecto isso. E esse cansaço tem que ser refletido, a gente que é profissional de saúde tem que refletir sobre esse assunto e tentar
superar essa situação, dando suporte, esclarecimento. Eu acho que esse programa é fundamental. Então, assim, nós estamos vivendo um cansaço. E esse cansaço não pode se traduzir em desmobilização. Isso é fundamental a vacinação. Perfeito, porque parece sim, né, professora, que há um sentimento assim de que, bom, a pandemia acabou, tomamos as vacinas, está tudo certo, né? Então, enfim, tudo tranquilo, né? Voltou a ser como era antes, mas não é bem assim, né? E eu já lhe encaminho uma pergunta que é a seguinte, professora, é possível fazer ao mesmo tempo vacina da gripe, a bivalente, enfim, não conflitam as duas? Tem alguma contraindicação? Não, atualmente você consegue ir para o posto de vacinação e tomar as duas ao mesmo tempo. O que se recomenda é que não tenha sintoma viral no momento da vacinação. Então, se tu tá com sintoma viral, né, de infecção, espera um tempo melhorar, né, pelo menos, então 14 dias, para então receber as vacinas. Pode tomar da influenza e a bivalente juntas. 14 dias, professora? Cortou um pouquinho o áudio ali quando a senhora estava falando. Sim, 14 dias. Certo. O vírus que a gente tem mais circulando da gripe é o H3N2, professor? Ou qual o mais comum nesse momento aqui? O H3N2 é o que está mais circulante. Mas lembrando que a vacina, né, ela tem mais de um vírus. Então, a que é oferecida pelo SUS, então ela é chamada trivalente, né? Então ela tem 2 vírus da influenza A e um da influenza B. Certo. Perfeito. Algumas medidas que a gente pode tomar agora, professor, como a prevenção e a questão das vacinas, como a gente já frisou aqui. Algumas coisas da Covid veio para nos reeducar, né? Mudar a nossa cultura e, por exemplo, algumas características que a gente manteve, né? Pelo menos falo por mim, né? Pelo menos, que é sempre lavar muito bem as mãos, né? Higiene das mãos, enfim. Daqui a pouco pode parecer uma questão um pouco mais alarmista, mas a gente já vê o pessoal na rua se cuidando com máscara de novo. Isso é... Prevenção, como é que é? Canja de galinha? Canja de galinha não faz mal para ninguém. Prevenção e canja de galinha não faz mal para ninguém. E com certeza essa situação empírica é fundamental. Quando a gente viajava para o exterior, a gente ficava muito espantado de encontrar, principalmente os orientais, de máscara na rua, enfim. Era assim, uma coisa que a gente ficava muito chocado. Felizmente, essa realidade está chegando para nós. Então, assim, a população está incorporando esses hábitos de andar com álcool, de lavar a mão, todo mundo anda com essa máscara na bolsa. Então, assim, isso realmente é um hábito que veio, de certa maneira ainda não está tão disseminado quanto deveria, mas com certeza é um marco cultural que está se vivenciando. Então, assim, e a perspectiva dessa situação não estar totalmente resolvida, também cria essa situação desses hábitos. Todo mundo tem a sua bolsinha na carteira, no bolso. Então, esses são hábitos que realmente imagino que tenham ficado e que tenha sido um avanço nessa situação de prevenção de doença. E é uma questão, né, professor, que além do autocuidado, é um cuidado com o outro também, né? Porque se eu tiver com sintomas, eu boto a minha máscara ali, pelo menos tento, né, aliviar. A gente vê isso também muito em sala de aula, né? Aqui, a nossa experiência como professora, então a gente vê que os alunos agora, se eles têm algum sintoma viral, eles vão de máscara para não contaminar os colegas, então tem um sentimento mais de preocupação que normalmente a gente não via antigamente, né, antes da pandemia. Então se tornou um hábito que eu acho que é bastante saudável para a população. Sim, são os ensinamentos. Esse cuidado com o outro. São os ensinamentos da pandemia, né? Aquelas questões que ficam, né? E que a gente precisa internalizar isso como tomar a vacina regularmente, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um costume que não deveria se perder, né? Então a gente tem, o nosso país tem muitos problemas, mas ele tinha um contexto vacinal bem organizado, né? O Programa Nacional de Imunização Brasileiro, ele é um exemplo
E a gente não pode perder realmente esse hábito de levar as crianças a se vacinarem, né? Então, seguir o calendário vacinal, não só a gente aqui está falando realmente das infecções respiratórias, mas enfim, de todo o calendário, né, que é super importante, a gente não pode esquecer das outras vacinas, né? Então, é muito importante a gente manter esse hábito, manter essa consciência, eu acho que essa seria a melhor palavra, né? Então, manter a consciência que a gente precisa se vacinar. E isso não é importante só para a nossa saúde, e sim para a saúde da população em geral, né? Certo. E a senhora fala, né, na questão de levar as crianças para se vacinar, cumprir a carteirinha lá, a risca, que no momento ali da Covid, né, professor, tanto se questionou a vacina, tanto se trouxe essa questão se ela realmente era eficaz, que a vacina foi feita num tempo muito rápido, enfim, mas ela se provou, né, professor? Ela se provou, a ciência se provou que a vacina reduziu drasticamente o número de óbitos e estamos na situação que estamos hoje, né? Sem dúvida, a vacina foi um marco epidemiológico fundamental. A gente saiu daquela situação de terror e, à medida que a vacinação foi sendo ampliada e aumentando a proteção da população, isso foi diminuindo, essas taxas dramáticas e trágicas foram diminuindo. E a gente chegou nesse patamar mais tranquilo. Então, assim, mas aproveitando o gancho da professora, os idosos certamente são as populações mais vulneráveis. E não é só a situação respiratória, também tem a situação de herpes, tem a situação de hepatite A, hepatite B, que tudo faz parte do calendário vacinal. Então, assim, isso é muito pouco divulgado. Então, a herpes é uma situação extremamente dolorosa, com quadro agudo, com alterações cardiovasculares de infarto, de AVC, de ictus, alteração de dores. Então, assim, o calendário vacinal é muito amplo. É claro que o foco é a vacinação respiratória nesse momento que a gente está entrando no inverno. Mas existe um calendário vacinal enorme e que não deve ser desprezado, principalmente no idoso. Então, assim, as vacinas da pneumonia, da influenza, da própria Covid, mas tem várias outras que devem ser e são ofertados gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então, assim, o idoso tem que estar bem consciente dessa situação de vacinação e saber que é uma situação mais ampla e todo esse enfoque, esse suporte deve ser aproveitado e a população tem que fazer uma adesão melhor. Perfeito. Professor, eu coloquei aqui algumas das questões que foram trazidas, né, durante o processo da vacinação, né, como esse tempo, né, muito rápido da produção da vacina, né, mas há que se pensar também que por trás há um trabalho da medicina há muito tempo nesse processo, né, há um know-how, um conhecimento estabelecido para os tipos de vacinas que foram estabelecidas ali, né, das diferentes formas de vacina que foram estabelecidas ali para a Covid, né. As diferentes tecnologias, né? Sim. Sim, com certeza. Isso foi uma dúvida bem grande da população, né? Então, como é que a gente tinha vacinas que a gente levava 20 anos para desenvolver e, de repente, a vacina do SARS-CoV-2 ela foi feita, né, em um ano. Então, muito conhecimento ele foi adquirido antes, né? Óbvio que teve, então, muito incentivo, tanto do governo como iniciativa privada, dado a emergência e a gravidade da situação. Então, teve um esforço, né, muito grande para que ela fosse desenvolvida em menos tempo. E também das agências reguladoras avaliarem esses resultados de forma rápida. Que foi essa questão que a gente entrou, na verdade, o programa falando, que é a emergência internacional, que a Organização Mundial da Saúde decretou em 2020, que fez com que isso fosse um alerta e que os governos tomassem prioridade em relação a essa emergência de saúde. E a gente teve essa resposta, então, bem mais rápida do que geralmente acontecia. Então, não é que ela foi diferente, né? Então, ou não foi
feito todas as pesquisas e todos os resultados necessários. Foi feita pesquisa, mas foi o incentivo para que essa pesquisa fosse mais rápida foi devido a essa emergência e a gravidade da situação. Entende? É isso que talvez a população tenha dificuldade de entender, mas foi tudo que tinha que ser feito, todos os estudos necessários, eles foram realizados. A questão é que foi feito um esforço internacional para que isso fosse feito de forma mais rápida, né? Perfeito, perfeito, é isso aí. O trabalho da ciência se comprovou naquele momento, né? Professor, o senhor traz essa questão, né, do trabalho com os idosos aí, né? E, evidentemente, nesse período de frio, de inverno, há uma preocupação ainda maior. E eu gostaria que o senhor também avaliasse como o nosso sistema único, né, tem conseguido dar conta disso, né, do ponto de vista de internações, do ponto de vista de atendimentos, enfim, né, porque sempre parece uma constante, assim, né, a gente chega nessa época, emergências lotadas, né, então é sempre um drama para aqueles familiares que precisam levar o seu familiar, o seu ente para algum tipo de tratamento. É uma situação, é uma equação de difícil equilíbrio, não é? Com certeza, sim. Apesar dos esforços, das verbas, dos cuidados, isso é uma situação sazonal. E no inverno isso explode, realmente explode, principalmente aqui no nosso Rio Grande do Sul, no nosso clima de inverno. Então isso é uma situação que potencializa todas essas superpopulação de emergência, de hospitais. Mas existe um trabalho por trás disso sério, com certeza. Agora, a demanda é além. Então, assim, tem que se repensar políticas públicas que se entendam essa mudança sazonal e que tenha situações flexíveis que aumentam as internações. Mas realmente existe um esforço sobre isso. Agora a demanda é maior, não é que a população está desprotegida, só existe essa explosão de demanda e não chega a ter uma estrutura que absorva tão tranquilamente, não é? Mas certamente existem as vacinas, existe cuidado, mas é uma situação que o poder público tem que talvez repensar com mais atenção, com mais sensibilidade, com um planejamento mais adequado, não é? Mas de certa maneira, mas não está isso abandonado de maneira nenhuma. Só que essa demanda aumenta exponencialmente no inverno. E essa é uma preocupação que o senhor traz, né, professor, porque a população está envelhecendo, né? Isso é fato, né? É fato total. E aí a gente vai ter, enfim, daqui a alguns anos, um contingente ainda muito maior de idosos. Certeza, então... Com certeza. Então, assim, ó, é um equilíbrio muito, muito tênue. A população aumentando, as comorbidades, o custo em saúde é muito grande. Por exemplo, agora a gente viu na França, assim, um aumento de 2 anos de aposentadoria, foi aquele quebra-quebra, foi um manif. Eu fiz meu doutorado na França. Então, assim, lá eles adoram uma manifestação, qualquer coisinha. Então, assim, a idade mínima de 62 para 64 foi para eles uma revolução francesa. E aqui a nossa... Então, assim, a gente se acomoda, as coisas acontecem, a gente se acomoda. Mas realmente, assim, a nossa população está envelhecendo, a gente tem quase 30 milhões de idosos acima de 60 anos, 14, 15% da população. E essa mobilidade do perfil epidemiológico é muito acelerado, principalmente no Brasil. E essa população demanda esses cuidados todos. Então exige um pensar, um refletir, um fazer diagnóstico de toda essa população. Não é isso, de certa maneira, está atendida, mas muitas soluções precisam ser pensadas e oferecidas. Perfeito. Professor, deixa eu trazer uma outra questão aqui, né? Porque a gente, depois da pandemia, a gente fica que nem assim, como diz no popular, né? Que nem gato escaldado, né? Que a gente tem ouvido falar agora desse vírus sincicial respiratório e que já fez vítimas crianças aqui no Rio Grande do Sul, né? 5 pelo menos, até a metade do mês. E eu gostaria que a senhora explicasse para nós o que é isso, né? Quais os perigos, né? Se há uma população mais em risco, né? Enfim, trouxesse à luz esse esclarecimento, professora. Sim, então o vírus sincicial respiratório, ele também é um vírus, como o nome diz, né, respiratório, só que a população alvo mais suscetível para doença severa, né, para doença grave, é a população pediátrica. Então, ao contrário do SARS-CoV-2, né, do vírus causador da Covid, onde os adultos e idosos, então, são mais comprometidos,
O vírus sincicial respiratório, ele acomete, então, crianças pequenas, principalmente bebês, né? E os bebês nascidos prematuros, eles geralmente são os mais suscetíveis a ter doença grave. O que existe atualmente de prevenção é um anticorpo monoclonal, que ele se liga, então, no vírus e impede, então, que as crianças fiquem infectadas. Entretanto, o custo desse anticorpo é bem alto, então ele é liberado, então, só para crianças prematuras que nasceram até 28 semanas. O que tem na comunidade científica de novidade é que foi aprovado uma vacina nos Estados Unidos para os idosos. E a tendência, tem uma ainda em avaliação, que é uma vacina materna. Então, essa vacina seria para gestantes e elas passariam, então, os anticorpos para o bebê e ele ficaria protegido nesses primeiros meses de vida. Então, a esperança é que essas vacinas elas estejam disponíveis, então, no Brasil, provavelmente não esse ano, né, mas talvez ano que vem ou no próximo, e, consequentemente, diminuindo, então, o número de infecções pelo vírus sincicial respiratório, que realmente é um problema de saúde pública bem importante. Então, as crianças elas podem ficar muito mal, né, e precisarem de internação, e fazendo o link, então, com o que tu já tinha comentado, saturando, então, os leitos, né, e o sistema de saúde. Então, essa vacina provavelmente vai ser uma esperança e ajudar bastante na prevenção das infecções por esse vírus sincicial respiratório. Isso é novo, professor, esse vírus? Ele já circulava e agora que ele está se manifestando? Não é novo. Ele foi descoberto em 1950, então já faz bastante tempo. Mas ele é bem sazonal, então tem alguns invernos que a gente tem maior número de casos, outros não tanto. Mas ele está sempre circulando na população e eu acho que talvez o que aconteceu é que agora a gente está mais atento a esse tipo de problema, né? Então, com a vinda da pandemia, eu acho que alertou a questão dos vírus respiratórios e dessa problemática e talvez ele ganhou mais atenção. Mas, assim, o número de casos e a mortalidade desse vírus, ele já existia, né? Antes mesmo da pandemia. Tanto que o desenvolvimento das vacinas contra o vírus sincicial respiratório já era uma prioridade para a Organização Mundial da Saúde. E muitos grupos de pesquisa estavam trabalhando por bastante tempo para tentar desenvolver uma vacina contra esse vírus. E agora que a gente está tendo, então, uma esperança para que realmente ela saia, né, e esteja disponível para a população. A transmissão e características, professora, é como a gripe, né? Isso mesmo, a forma de transmissão é a mesma, então, por gotículas contaminadas, né, então, uso de máscara e as mesmas medidas que a gente agora está bem acostumado, né, antes não estava, mas agora está bem acostumado a fazer, são as mesmas medidas preventivas contra essa infecção. Então, esse cuidado é bem importante, então, para mães, né, com bebês pequenos, elas têm que ter essa consciência e para prevenir, então, o seu bebê, para ele não ficar infectado. Certo. Bom, tá aí, né, professor? As medidas, né, precisam se manter, a gente está batendo forte nessa tecla aí, porque isso é a prevenção, né? Janelas abertas, apesar do frio aí no transporte coletivo, né, ambientes arejados, né, enfim. Sem dúvida. Obrigado pela aula, doutora Ana, realmente trazendo novidades. Isso aí. Parabéns. Boas notícias. Obrigada. Boas notícias. Não, com certeza esses hábitos têm que ser incorporados, da máscara, da ventilação, todos os horários. Agora, sim, o que realmente eu penso é que a vacinação e todo o calendário de vacina,
estou falando para a população de idosos, é claro que todo mundo está nos assistindo, mas tem que ser uma situação de conscientização pessoal. As pessoas têm que entender que elas estão vulneráveis, que elas podem se proteger de situações de alta morbidade, de alta mortalidade, e tem que procurar e ter a consciência de se vacinar, de fazer as vacinas da influenza, as vacinas da gripe e da pneumonia que estão, da herpes, das vacinas de hepatite, de todas as situações e das pandemias que vão, febre amarela, meningocócica, enfim. Mas essa é uma situação pessoal, de cunho pessoal, de informação. A pessoa tem que entender que ela pode se proteger e ela tem que procurar, ela tem que dar esse passo. É uma situação pessoal. Então, assim, não adianta as campanhas se a pessoa não se conscientizar. Isso é uma situação pessoal. Ela tem que entender, ter compromisso consigo mesmo e procurar um serviço de vacina, público, privado, enfim. Mas esse apelo, assim, eu acho que é fundamental, esse entendimento. Isso só vem através da informação e da educação. Então, assim, pessoas sofrendo com herpes, enfim, pneumonia, situações que realmente poderiam ser evitadas com uma vacina, não é? E estão sem informação, sem uma conscientização. Então, acho que assim, esses nossos programas servem exatamente para isso, para conscientizar as pessoas. Está logo ali, dê um passo para frente e faça, não é? Acho que isso é o fundamental aqui. E, professor, como é que o inverno, o frio, assim, ele impacta as pessoas de mais idade, assim, do ponto de vista pressão arterial, enfim, né? Isso influencia, assim, como é que... Sem dúvida, sem dúvida. O inverno, eu diria assim, meio brincando, é outra medicina, é outro consultório. Então, assim, tem uns pacientes que até brincam, professor, doutor, enfim, a gente é muito amigo. Eu estou no modelo verão, daí então diminui a metade do remédio para a pressão, porque tem o calor da uma vasodilatação, realmente diminui, então diminui. Começa inverno, junho, já começa a pressão subir, dá uma vasoconstrição. Então, assim, aqui a gente é muito sazonal e com certeza o inverno impacta nas defesas, na imunidade das pessoas e desencadeia toda essa cascata de infecção, de descompensação cardíaca, de crise hipertensiva e todos esses desdobramentos. A gente tem, estou brincando, é lógico, mas tem duas medicinas, tem a medicina do verão, tem a medicina do inverno. Isso é bem marcado aqui, é impressionante. Assim. Até os pacientes já se dão conta assim, que no verão a medicação para hipertensão pode ser diminuída um pouco, alguns têm até hipotensão, e no inverno tem que usar dose plena, que a coisa risca. Perfeito. Não, é importante essa questão, né, professor? Porque muitas vezes a gente passa pelo senso como, chegou o inverno, a gente está com um cuidado maior na pressão, não, vamos esclarecer. Não, pior. E é verdade. Pior, né? Que é verdade. É verdade, pior. Né? Claro que não é 100% dos indivíduos, mas existe uma grande porcentagem que sim, é uma variação muito grande da situação de inverno e de verão. Os níveis mudam. É 100%, mas existe isso de uma maneira bem marcada, bem marcada. Não teria dados para te dizer percentualmente, mas não é pouco, não. É bem importante isso. Perfeito. Boa esse alerta. Professora Ana Paula Souza, deixa eu já me despedir da senhora aqui, encaminhar a participação final aqui. Sei que a senhora tem um compromisso na sequência aí, lhe agradecendo pela disponibilidade do tempo, pela forma didática com que a senhora nos passou essas informações, esclareceu, trouxe esclarecimentos aqui às nossas dúvidas. Gostaria que a senhora deixasse um recado aqui para os nossos telespectadores, reforçando, professora, o significado da vacina, da importância da vacinação e de que não podemos, de forma alguma, ainda baixar a guarda. Muito bem. Realmente, essa notícia da Organização Mundial da Saúde, ela traz um ponto positivo para nós, para saber que a gente não está mais numa urgência, emergência, mas deixa um alerta que não acabou a pandemia. E a gente ainda precisa tomar cuidados de prevenção. Como a gente comentou, então, usar máscara quando tem sintomas, protegendo os outros, né? Então, ter essa consciência da população em geral e continuar cumprindo o calendário vacinal, né? Prestar atenção não só nas vacinas contra vírus respiratórios, que são super importantes, como agora a gente já viu, mas também em outras vacinas.
Tá certo. Professora, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, um bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, imagina, eu que agradeço a oportunidade e realmente esse tipo de iniciativa é muito importante para a gente continuar conscientizando todo mundo, né, e mantendo a população protegida. Tá certo. Obrigado, professora. Muito obrigado pelas palavras e pelo esclarecimento. É uma aula, né, professor, que a gente acaba aqui. Mas com certeza. Vou aprendendo aqui, professor, vou aprendendo aqui. Isso é muito bom fazer esse programa. Uma aula porque a gente fundamental, vai... inclusive, com novidades. A gente que é avô e com as crianças, essa aula da possível vacina para idosos e os cuidados com crianças foi fundamental, as informações da doutora Ana. Grande novidade, realmente. Todos nós aprendemos. Professor, deixa eu lhe pontuar mais uma questão aqui que parece estar dissociada, mas nem tanto, né? Por exemplo, dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Sim. E assim, o quanto isso também é prejudicial para questões respiratórias, especialmente nesse momento agora, ambientes fechados, né? Então, olha, é uma bomba relógio, digamos assim. Eu acho que o fumo é realmente uma das situações mais importantes com impacto negativo na saúde. O mais interessante é que a gente, no dia a dia do consultório, da clínica, pessoas que deixaram de fumar 20, 30 anos ainda continuam doenças em evolução. Nossa. Obstrução de arteriais de membros inferiores, enfisema, aumenta a taxa de infarto, de isquemia. Então, assim, o cigarro realmente é impressionante o impacto e a gravidade disso e não se consegue se remover esse hábito terrível. O que mais me impressiona é que fica décadas depois ainda continua as ações muito graves. Então, assim, o fumo, além das predisposições de câncer e todas essas situações, impacto na situação respiratória, circulatória, é muito, muito grave. Então, assim, existe dois universos. O fumante vai estar sempre, ele é fumante a vida inteira, ele é ex-fumante em atividade, mas o cigarro persiste. Acho que, assim, do hábito mais importante que pudesse dizer, pare de fumar. Pare de fumar, quanto mais cedo, melhor. Realmente, acho que isso é muito consistente, é muito dramático tudo isso, realmente é. E eu acho que essa questão que o senhor chama a atenção, professor, eu acho que é importantíssimo, que muitas vezes a gente vê as campanhas e tal, mas a palavra do senhor que conhece a fundo essas questões aí, né, porque, como o senhor trouxe, o impacto ele fica, né? Ele fica. Então, para você que está pensando em largar, largue agora. Com certeza. Porque o impacto ele vai se perdurando durante o tempo. Vai, né? Claro que... Claro, depende da sensibilidade pessoal, mas a gente vê realmente assim, pessoas com obstrução de membros inferiores, com obstrução de carótida, com doença pulmonar progredindo, cânceres do fumante passivo, da companheira, do marido que fumou a vida inteira, vai ter... Então, assim... Então, assim, o fumante câncer, passivo, né? Sim, o fumante passivo, sim. Existe e é uma gravidade isso. A gente constata no dia a dia. Então, o cigarro realmente é inimigo número 1, eu diria, da saúde da população, com certeza. Agora, no inverno, pior ainda a situação. Com certeza. Aliados a problemas respiratórios, né? Sim, as enfisemas, bronquites e toda essa situação. E infecção bacteriana fica muito, muito... grave e disseminado e o sofrimento da população, com diminuição de cansaço, de respiração curta para fazer as coisas, e tosse, expectoração, é um sintoma bem dramático, realmente. Doutor Eduardo Pitan, da mesma forma quero lhe agradecer a gentileza do seu tempo, né, de disponibilizar aqui o seu tempo para dividir com a gente o seu conhecimento e reforçar as orientações à população que está nos acompanhando. Eu gostaria de deixar também a palavra à disposição para seu recado final aqui, reforçando, assim como pedi para a professora reforçar esse alerta, né, em relação às vacinas. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Pode ir, à disposição. Não, agradeço essa oportunidade. Mas como assim eu já falei durante o programa, assim, a conscientização é uma atitude pessoal. Cada um tem que ter a consciência e a informação de saber o que deve procurar. Tem um calendário enorme de vacinas à disposição da população que estão subutilizadas. Então, assim, volto a dizer, de pneumonia, de influenza, da própria SARS-CoV, de herpes, de hepatite, está tudo
à disposição, tem um calendário do Ministério da Saúde fantástico e as vacinas estão à disposição. Então, assim, se conscientize, use, não baixem a guarda. Realmente está evitando doenças mortais e internações hospitalares que são de doenças completamente evitáveis. Vai depender da tua atitude pessoal de evitar essas doenças. Certo? E é um recado, né, professor, para os filhos, netos, né, que acompanhem, façam acompanhamento ali dos seus avós, né, para que seus pais, né, para que você também possa ter esse cuidado com eles, consigo, com eles, né, para que a gente possa tentar passar esse inverno da melhor maneira possível aí, né. Como tudo, é a educação. Acho que a educação e a informação que são o instrumento para tentar mudar esse cenário. Tá certo. Professor, muito obrigado. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. O TV Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Notícias do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!